Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos dando sequência ao nosso estudo de como se portar na segunda fase para o concurso de delegado de polícia no nosso evento Fundamentos da Segunda Fase para Delegado de Polícia. Hoje uma aula muito especial, uma aula onde nós vamos aprender a estruturar na prática as respostas de provas discursivas. Isso eu não estou falando da peça prática profissional, mas sim das questões discursivas propriamente ditas. Então vamos lá, vamos a esse estudo. Vou fazer aqui o compartilhamento de tela para que você comece a visualizar o conteúdo e a gente possa, com isso, avançar nesse aprendizado. Olha só, estou dando aqui um exemplo para você de cobrança do examinador numa prova de segunda fase, uma questão já um pouco mais direta, sem ser no formato problema, sem ser no formato caso prático, onde o examinador quer que você esgote um tema bastante importante dentro da teoria do crime, lá do direito penal, onde ele pede: discorra sobre o iter criminis, abordando no mínimo. Então, observe que o examinador ele já dá um balizamento para nós. No mínimo, a definição do termo, as fases que compõem, a natureza jurídica da tentativa, a tentativa perfeita e imperfeita, os crimes que não admitem tentativa e o critério para diminuição da pena, consumação e exaurimento. Veja, um tema bastante complexo, um tema que aparentemente você domina no estudo profundo para o cargo de delegado de polícia, você domina esse tema e você consegue aí estruturar uma resposta. Qual é a primeira ideia? Você não pode cometer aquele erro inicial de querer listar com a própria indicação da banca número 1, número 2, número 3. Então, esse já é o primeiro erro que você vai cometer em uma prova discursiva. Veja que a própria banca enumerou. A própria banca quer que você aborde, no mínimo, essas temáticas. São várias temáticas, chegando aí a 8 temáticas, 8 abordagens diferentes, mas isso ela falou no mínimo. Então, qual é a primeira ideia a você construir essa perspectiva sobre o iter criminis? Bom, se ele está falando definição do termo, você vai puxar lá da sua memória: poxa, professor, eu lembro que o iter criminis é o caminho do crime. Ok, você vai construindo ideias. Caminho do crime, mas você lembra que não são todos os crimes que possuem iter criminis. E aí já é uma construção diferente daquilo que ele quer enquanto banca examinadora. Mas aí você vai demonstrar para o seu examinador que você não está restrito aos 8 pontos traçados por ele. E aí você vai listar que somente os crimes materiais, ou seja, aqueles que possuem resultado naturalístico, possuem iter criminis. A partir dessa temática, ele quer que você relembre quais são as fases desse iter criminis. Então, o primeiro ponto é a definição do termo. O que é iter criminis? É o caminho do crime. É o caminho do crime. É o caminho das fases que vão ser percorridas até se chegar a uma consumação desse crime. Mas isso só ocorre com os crimes materiais, porque você lembra que lá nos crimes formais são os chamados de crime de consumação antecipada
ou de resultado cortado. Isso significa dizer que não tem itercrímenes. Você já tem que mencionar isso, você já tem que discorrer, mostrar para o examinador logo num primeiro momento como estruturar essa resposta. Bom, itercrimes é uma definição do que vem a ser chamado de caminho do crime. Contudo, esse caminho do crime só existirá, só ocorrerá nos crimes denominados de crimes materiais, ou seja, aqueles que possuem um resultado naturalístico. Pronto, você já avançou dentro da definição do termo. Você já não ficou somente no aspecto mais simplório de informar o que é caminho do crime, mas você também já adentrou na classificação dos crimes quanto ao resultado e já abordou que itercrimes é uma matéria inerente aos crimes materiais. Beleza? Aí você vai listar as fases desse itercrimes. Vai lembrar das fases desse itercrimes. Professor, como é que eu vou pontuar isso? O ideal é que você, numa resposta, você primeiro saiba quantas linhas o examinador colocou à sua disposição. Se ele colocou 30 linhas para uma resposta como essa, dá para você estruturar bem essa resposta como se fosse uma redação, né? Já dizendo para ele essa temática inicial e depois avançando para cada uma das perspectivas trazidas por ele. Agora, se for em 15 linhas, aí realmente você ficará com uma percepção de desenvolvimento do poder de síntese. Você não vai poder expandir demais o raciocínio acerca do itercrimes, porque senão você não preenche o mínimo exigido pelo seu examinador da abordagem dos 8 itens. Só a abordagem dos 8 itens aí, só a transcrição desses 8 itens já daria 6, 7 linhas na sua resposta. E aí você tem que tomar muito cuidado, então, se vier a pergunta tendo poucas linhas para a resposta. A partir disso, você vai lembrar, então, das fases. Quais são as fases desse itercrimes? Dentro dessa ideia de fases, você tem, então, aquela percepção de uma cogitação, uma fase interna, via de regra impunível. Você tem os atos preparatórios, onde você vai discorrer acerca dos atos preparatórios e vai indicar que eles, como regra, são impuníveis. Contudo, temos duas exceções para a responsabilidade penal dos atos preparatórios. Uma delas, quando o ato preparatório por si só já for um crime autônomo, o que seria chamado doutrinariamente de crime obstáculo. Por exemplo, o indivíduo está se preparando para praticar um roubo e já está portando uma arma de fogo. Ele não chegou a dar a voz de assalto, mas a polícia o abordou portando essa arma de fogo. A pergunta é: há responsabilidade penal ou ainda estamos na esfera do ato preparatório? Há responsabilidade penal, pois o ato preparatório de roubo, nesse caso, com o emprego da arma de fogo, já configura um crime autônomo, chamado de crime obstáculo. E a outra possibilidade da punição do ato preparatório está lá prevista claramente, expressamente lá na lei de terrorismo. Então você tem que construir esse raciocínio em breves palavras, mas construir raciocínio fase a fase, mostrando para o examinador que você domina. Aí nós temos a ideia de atos executórios,
os atos executórios, de fato, inicia a possibilidade de responsabilidade penal. Esses atos executórios é onde ocorre a exteriorização da vontade do agente. Então, a partir do momento em que essa vontade sai da esfera do agente, quem é o agente em direito penal? É aquele que pratica a conduta. Quando esse ato executório ele se exterioriza no tempo e no espaço, nós estamos diante da possibilidade da responsabilidade penal. A partir do ato executório, então, eu já tenho a possibilidade de responsabilizar penalmente, e aí eu vou avaliar a última fase, que é a consumação. E aqui, meus amigos, eu tenho que ter uma atenção muito grande para saber se esses atos executórios, observe que aqui vai ter um caminho à parte, entre uma fase e outra, entre os atos executórios e a consumação. Para saber, esses atos executórios chegaram a se amoldar definitivamente e, consequentemente, geraram resultado e consumaram aquela conduta? Se sim, ok, atingimos então o aperfeiçoamento dessa conduta com a consumação. Caso contrário, nós temos cenários impeditivos dessa consumação. Que cenários impeditivos seriam esses, professor? Então, olha, o caminho do crime. Olha o crime percorrendo. Eu tenho cogitação, ato interno impunível. Ato preparatório, como regra, impunível, mas como exceção, crime obstáculo ou a lei de terrorismo. Atos executórios. E aí, nesse percurso até a consumação, aqui eu já tenho o início da possibilidade de responsabilidade penal. Olha, vamos imaginar que algo interrompa a continuidade desse caminho entre os atos executórios e a consumação. Imagine você que algo interrompeu. O que nós temos de possibilidade de fatores impeditivos dessa consumação? Observe que a banca ela só trouxe um cenário dos 4 possíveis para o impedimento da consumação de uma conduta. Então vamos lá, tem a cogitação, ato interno, eu tenho o ato preparatório ainda numa esfera de preparação via de regra impunível, sabemos as exceções, atos executórios, iniciamos a possibilidade de responsabilidade penal, porque aquela conduta se exterioriza, ela sai da esfera do agente e passa a já estar dirigida finalisticamente, essa é a fala de Weltzel, nosso Código Penal, um Código Penal finalista, já está dirigido finalisticamente para a produção de um resultado. A partir disso, eu tenho 4 cenários que podem impedir a consumação desse crime. Quais são, professor? Primeiro, é abordado pela banca como sendo um fator mínimo de cobrança. Olha lá o que a banca fala: mínimo tentativa. Eu tenho a figura da desistência voluntária, que também é um fator impeditivo dessa consumação. Eu tenho o arrependimento eficaz. E eu tenho ainda, vamos trazer aqui para baixo, ainda o crime impossível. Observe você que a banca só quer a tentativa.
Prof, como que eu vou poder expandir? Então, eu tenho tentativa, eu tenho desistência voluntária, eu tenho arrependimento eficaz e eu tenho crime impossível como sendo fatores que impedem que aquele ato executório chegue na consumação. Perfeito, perfeito. Mas como que eu vou me comportar diante do contexto de prova? Aí entra dentro daquela análise que eu falei para você. Bom, são 30 linhas? Se são 30 linhas, dá para você, pelo menos, mencionar que nós temos outros fatores impeditivos da consumação. Ok? Nós temos, sim, fatores outros que podem impedir a consumação, que não somente a tentativa. E essa menção demonstraria que você domina de fato a temática intercrimes, que aparentemente, ao olhar trivial, seria um tema relativamente tranquilo. Então, se é um tema relativamente tranquilo, qual é o papel do candidato? Qual é o seu papel enquanto candidato? O seu papel enquanto candidato é demonstrar o máximo de conhecimento possível dentro desse tema tranquilo. É demonstrar que esse tema para você, ele é um tema afeto aos seus estudos profundos. Mas minimamente você tem 8 elementos para o preenchimento. Tudo bem? E aí você vai falar, por fim, da fase da consumação. Ele quer que você aborde mais especificamente a tentativa. Ele quer que você, dentro desse universo dos 4 fatores impeditivos da consumação, que bloqueiam o caminho, olha só, bloqueiam o caminho da consumação, que você destaca a tentativa. Quais crimes que admitem tentativa, crime culposo não admite. Você discutir quais as possibilidades da tentativa. Qual a natureza jurídica da tentativa? A diferença entre as espécies de tentativa, que é a ideia de uma tentativa perfeita ou uma tentativa imperfeita. E também o critério de diminuição de pena. Como que esse examinador, e no caso o juiz, né, propriamente dito, o aplicador da lei penal, como ele vai diminuir a pena na esfera da tentativa, lá do artigo 14, inciso 2. E aí você tem que lembrar, os tribunais superiores já decidiram isso, a doutrina fala isso há muito tempo, que quanto mais próximo aquele fato chegar da consumação, menor será a diminuição de pena. Esse é o critério da diminuição de pena. E quanto mais longínquo estiver aquele momento interruptivo, o que é a tentativa? É a interrupção daquela conduta por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aquele crime ele não vai se consumar em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente. E, em cima disso, o momento dessa interrupção, vamos dizer assim, da colocada em prática dessas circunstâncias alheias, se essas circunstâncias alheias vieram já num momento em que, muito próximo da consumação, o juiz diminuirá essa pena de uma forma muito menor do que se essa circunstância alheia da vontade do agente incidisse lá num momento inicial, bem longe ainda da consumação, onde teria um aumento na diminuição de pena. Então, esse é o critério. Veja que você coloca toda a logística em prol dessa resposta. A diferença entre tentativa perfeita e imperfeita e a figura do exaurimento, por fim,
que eu entendo que você poderia inverter a ordem aqui, colocar o exaurimento já quando você fosse discutir as fases, indicando que o exaurimento não é, para uma doutrina majoritária, não é fase do iter criminis, mas sim o pós-crime. E essa ideia do exaurimento serviria muito para a gradação no momento de aplicabilidade dessa pena. Observe que tudo isso vai girar em torno da sua estruturação de resposta. E aí entra um aspecto redacional. Nessa questão aqui, o examinador foi muito, vamos dizer assim, claro, muito específico. Ele trouxe realmente para não ter problema. O que ele quer, no mínimo. Mas olha quanto que eu posso abrir aqui. Eu posso fazer uma redação aqui de 60 linhas. É claro que ele não vai exigir isso, mas, vamos dizer, 30 linhas seria tranquilo de você fazer, lembrando de todas essas peculiaridades. Então, eu trouxe para você um espelho mínimo para você entender. Olha lá. Então, a doutrina vai entender o quê? Qual é o termo iter criminis? É o caminho do crime a ser percorrido pelo agente, desde a cogitação até a consumação. Então, o que você já tem que saber? Exaurimento não é fase do iter criminis. Você já pode mencionar aqui. Tudo bem? Então, a gente pode trabalhar em duas fases. Uma fase interna, na qual o indivíduo pensa e raciocina o delito, e numa fase externa, que é colocar em prática. Falar de tudo que a gente traçou sobre o ato preparatório, né? O ato preparatório, inclusive, o ato preparatório como crime obstáculo, um exemplo clássico é, por exemplo, lá no crime de falsificação de moeda, lá do artigo 289 do Código Penal Brasileiro, e o artigo 291, que é petrechos para falsificação de moeda. É o fato de já termos, por exemplo, uma impressora para falsificar moeda. Isso já é um ato preparatório. Sim, é um ato preparatório que, em regra, seria impunível. Mas, nesse caso, seria, na verdade, um ato preparatório punível, porque se trata de um crime autônomo, de um crime obstáculo. A doutrina destaca que a tentativa é uma causa geral de diminuição de pena, né? Temos a conceituação de que é uma norma de adequação típica de subordinação indireta ou imediata. E por que isso, hein, professor? O que seria essa conceituação? Muito interessante isso aqui. Observe você. O que seria essa norma de extensão da adequação típica? Uma norma de adequação típica de subordinação imediata, ou uma norma de extensão. O que seria isso, professor? Imagine você que eu tenho a figura do artigo 121 do CP. Está lá o crime de homicídio com a conduta matar alguém. Quando eu adentro a esfera de execução do homicídio, se eu não tivesse o artigo 14 2 do CP, eu não teria a possibilidade de responsabilizar uma pessoa por tentativa. Porque o tipo penal do artigo 121 não fala em tentativa. Assim como não teremos essa figura ao longo da parte especial. Para que o indivíduo possa ser responsabilizado por tentativa, esse artigo 121 tem que conversar com o artigo 14, inciso 2, lá do Código Penal, e aí preencher que esse artigo 14, inciso 2, então, é uma norma de extensão possibilitando uma responsabilidade penal. Veja que há uma extensão
do artigo 121, como se fosse uma nova modalidade, aonde se permite a responsabilidade penal a título de tentativa. Essa é a grande natureza jurídica, então, da tentativa. E você demonstrar isso na sua prova. Tudo bem? Demonstrar todas aquelas dinâmicas com relação a como essa tentativa será responsabilizada penalmente e também indicar a possibilidade ou não de tentativa em determinados crimes. Por exemplo, os crimes culposos, o crime impossível, não cabe tentativa, os crimes unissubsistentes, os crimes omissivos próprios ou puros não cabem tentativa, os crimes de atentado ou empreendimento, os crimes pré-terdolosos, pré-interintencionais, as contravenções penais também não admitem a tentativa. Aqui na contravenção penal, a gente tem até uma divergência, porque a Lei de Contravenções Penais, lá no seu artigo 4º, ela fala que não é punível a tentativa de contravenção penal. Olha só. E não ser punível a tentativa de contravenção penal não significa que ela não possa existir. A doutrina tem essa divergência aí com relação a isso. E como é uma prova discursiva, cabe, então, a ideia de uma indicação de que há uma diferença entre não caber a tentativa na contravenção penal e não ser punível essa tentativa na contravenção penal. Tudo bem? Diferenças entre tentativa perfeita e tentativa imperfeita, que seria exatamente a ideia de que a tentativa perfeita é aquela em que se esgota, né? Que se esgota todos os atos executórios. Então, a tentativa perfeita, nós temos que mencionar na nossa resposta que a tentativa perfeita ela esgota todos os atos executórios. Porém, por circunstâncias alheias à vontade do agente, ou seja, foi prestado socorro ou algo do tipo, esse crime não veio a se consumar. E a tentativa imperfeita, também chamada de tentativa inacabada, é aquela em que houve, de fato, a interrupção no meio daquela conduta delituosa e, com isso, não chegou a esgotar todos os atos executórios. Então, a imperfeita, ela também receberia o nome de inacabada, exatamente por conta disso. É aquele fato que o indivíduo deu um disparo, 2 disparos, e aí logo chegou a polícia e fez a abordagem e o prendeu. Essa tentativa é uma tentativa imperfeita, diferentemente daquele indivíduo que tinha 15 munições no carregador da pistola, efetuou os 15 disparos, acertou os 15 disparos no agente, né, na vítima, a vítima foi socorrida e foi salva. Veja que as circunstâncias alheias à vontade do agente incidiram em algo que já tinha esgotado todos os atos executórios. Então, traçar essa diferença é algo que o examinador também pede para você como indicativo mínimo da questão. Tudo bem? Muito cuidado aí, senhores. Muito cuidado aí. Então, veja que a estrutura de resposta é uma estrutura, primeiro, que você tem que traçar ideias. Bom, eu vou fazer aqui lembranças conceituais. E aí, eu vou estruturar, em cima dessas perspectivas estruturais, um início, meio e fim para a minha resposta.
não vou cometer o erro de indicar 1, 2, 3, 4 e 5, porque já vimos em aulas anteriores que isso pode caracterizar, inclusive, que a sua prova foi identificada. Ou seja, que houve uma identificação para o examinador de quem é você. E isso, normalmente, na maioria das bancas, é motivo de exclusão do concurso e nota zero. Nós não vamos correr esse risco, então. Vamos estruturar uma resposta a partir dessa temática dos atos preparatórios, mostrando para o examinador que você domina o tema. Olha, então eu sei o que é caminho do crime, eu sei que esse caminho do crime se relaciona com os crimes materiais. Esses crimes materiais são aqueles que possuem um resultado naturalístico. Eu traço as ideias de fases dos atos preparatórios, né, dos atos preparatórios, melhor dizendo, do iter criminis, como cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação. Eu traço uma perspectiva acerca do que pode ser impeditivo dessa consumação de um crime. Destaco a tentativa, mas menciono a existência de desistência voluntária, arrependimento eficaz e crime impossível, isso dentro de um aspecto redacional. Olha lá, o tema proposto é iter criminis. Tudo que tiver ligado a iter criminis, você pode mencionar. Você não vai ficar preso aos 8 itens. Ah, professor, tem um aqui que eu não lembro. Eu posso substituir, por isso que você tem que abordar o que ele exige como mínimo. Porém, você pode agregar valor. E olha quanto que a gente já agregou de valor. Falando de classificação de crimes quanto ao resultado, falando de resultado naturalístico, falando de outras formas impeditivas da consumação dentro do iter criminis, que não somente a tentativa. Veja quanto que a gente já abordou, quanto que a gente já agregou de valor dentro de uma resposta do iter criminis. Então, a gente já poderia estender aqui até para 12, 14 itens o que o examinador não quis. O examinador quis minimamente 8 itens. Mas, se você mostra mais conhecimento, as provas normalmente são avaliadas de uma forma de base. Bom, o examinador ele já leu uma prova muito boa, ele leu outra mais ou menos, é óbvio que essa, que apenas indicou minimamente o que é cada um dos itens da questão, irá levar uma pontuação menor. Por isso que a construção do raciocínio perpassa muito mais, não só pelo estudo, mas pela organização. Início, meio e fim. Esse item 8 aqui, por exemplo, do exaurimento, eu não o abordaria ao final. Eu faria a abordagem dele juntamente com as fases do iter criminis, indicando que ele não é fase do iter criminis, que as fases do iter criminis são cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação. Veja que ele quer minimamente. E a ordem dos fatores aqui não altera o produto. Eu colocaria, por exemplo, a abordagem da tentativa já no momento final, porque aí eu seguiria toda uma logística própria para a construção desse raciocínio para o examinador. Essa, então, seria uma roupagem. Vamos imaginar, por exemplo, que o examinador queira que você discorra ou que você faça, né, uma dissertação, discorrer sobre determinado tema. Vamos imaginar aqui dolo sem vontade. Então, ele quer que você fale sobre dolo sem vontade. Pessoal que vai fazer São Paulo aí, principalmente. Vamos imaginar a questão para você discorrer sobre dolo sem vontade. Aí você, professor, eu nunca ouvi falar sobre esse termo. Eu nunca ouvi falar sobre essa terminologia, dolo sem vontade. Mas eu sei o que é dolo. Como é uma dissertação, e o edital de São Paulo fala especificamente sobre uma dissertação,
O fato de você já construir um raciocínio sobre o que é dolo já irá lhe auxiliar acerca de uma perspectiva de cobrança. Então, o que você vai estruturar? O dolo, ele tem vontade? Olha, tradicionalmente, sim. O dolo ele tem aquela consciência breve, não é uma potencial consciência da ilicitude do fato, até porque o dolo hoje é um dolo natural. Ele é um dolo que ele está presente na conduta. Esse dolo do finalismo é o chamado dolo natural, ou seja, sem maiores visualizações sobre potencial consciência dessa ilicitude. Mas eu tenho um aspecto de consciência, porque eu tenho o querer. Quem quer produzir essa conduta finalisticamente direcionada à produção de um resultado. É isso que fala Weltzel. Quem é o pai do finalismo? Weltzel. Ou então eu já estou construindo elementos aqui importantes para uma dissertação. Professor, mas eu não sei o que é dolo sem vontade. Bom, mas você sabe que o dolo, tradicionalmente, esse dolo tem o elemento vontade. Tradicionalmente. Então, você já vai trabalhar que tradicionalmente, eu tenho a vontade livre e desembaraçada para a prática de um delito. O que Weltzel falava? Bom, a conduta ela tem que ser dirigida finalisticamente para a produção de um resultado. Daí o porquê finalismo penal. Tradicionalmente, eu tenho o elemento da vontade, o elemento volitivo. Tradicionalmente. Aqui, só nesse discurso aqui, de que esse dolo está na conduta, diferentemente, né, aqui também, diferentemente do dolo normativo, você tem que lembrar disso. Pessoal, isso eu sei tudo. O dolo normativo era o dolo do causalismo. E esse dolo normativo, prof, ele era o dolo do causalismo e ele ficava alocado na culpabilidade. Diferentemente do dolo natural, que está alocado na conduta, diferentemente, então, dessa ideia de culpabilidade, que era o dolo normativo. Professor, então o dolo hoje está dentro do fato típico? Perfeito, dentro da conduta. Essa é a grande ideia do finalismo, que se contrapõe ao causalismo penal. Olha como é que você constrói um raciocínio. Professor, mas eu não sei o que é dolo sem vontade. Calma. Ele pediu uma dissertação. Prof, agora se ele perguntar diretamente o que é dolo sem vontade e você não souber, em branco você não vai deixar. Você vai ter que pontuar aí. Você vai pontuar aí. Demonstrando para o examinador o que é dolo. Aí, se tem uma teoria sobre dolo sem vontade, você vai colocar tradicionalmente o dolo tem vontade. É isso que Weltzel falava. Você já deu um indicativo para ele de que tradicionalmente esse dolo ele tem um aspecto volitivo. E o nosso Código Penal é um código finalista, baseado e angariado da obra de Weltzel, Hans Weltzel, que é o pai do finalismo. Professor, mas depois eu tive um momento histórico do funcionalismo penal, de Jacobs, de Roxin, mas veja, não tivemos uma alteração significativa sobre a vontade no dolo.
Lá nós tivemos, por exemplo, em Roxin, aquela ideia da imputação objetiva, em que vai ser traçada a ideia ali sobre dolo, mas não tem um impacto direto sobre a vontade. Bom, então você já... Olha a construção de um raciocínio. Eu não sei, professor, o que é dolo sem vontade, mas em branco você não vai deixar. Você vai fazer toda uma logística demonstrando para o examinador que você sabe acerca do tema dolo. E aí eu vejo, por exemplo, o aluno ficando preso. Meu Deus, dolo sem vontade. E agora? Dolo sem vontade. E agora? Dolo sem vontade. Dolo sem vontade. Não responde, não demonstra minimamente que tem conhecimento acerca do que é dolo. Outro conhecimento importantíssimo. O dolo é o quê? É o elemento subjetivo do fato típico, assim como a culpa. Como o dolo é natural, e com o finalismo penal, eles passaram a ser elementos subjetivos do crime. Na teoria do crime, só temos dois elementos subjetivos, o dolo ou culpa. Pronto, já construiu outro raciocínio. Ah, professor, mas aí eu lembrei. Eu lembrei que eu tenho uma tese moderna. Bom, aí é para quem sabe, para quem lembra. Lembrou. Professor, quem não lembra, não sabe, vai deixar em branco? Não. Não, porque você tem conhecimento para dissertar sobre, pelo menos, o que é dolo. Você vai zerar naquela questão? Não. O examinador irá comparar e irá pontuar. É óbvio que você não vai atender o espelho de prova, mas você vai buscar ideias, você vai pegar ideias. E não vai ficar única e exclusivamente pautado e fixado naquela ideia, meu Deus, dolo sem vontade, o que seria isso? Agora, se você lembrar que o dolo sem vontade é uma teoria nova de um doutrinador brasileiro, Alaor Leite, que é aluno do Roxin, na Alemanha, e que nos estudos dele ele indica que o dolo não pode ficar mais preso a essa ideia de uma vontade, porque essa vontade, muitas das vezes, nós só vamos conseguir obter, quando eu digo nós, eu digo o Estado, nós só vamos conseguir saber qual era a vontade daquele agente se de fato ele confessar. Então, o dolo teria que estar apegado a critérios mais objetivos e menos subjetivos, de acordo com a vontade da psique humana. Quais seriam esses critérios objetivos? Balizamentos anteriores, ou balizamentos jurisprudenciais, doutrinários. Quer ver um exemplo que seria aplicável aí à ideia de dolo sem vontade? Imagine você que um indivíduo chega em uma farmácia com uma arma em punho e ele não fala absolutamente nada, mas ele está caminhando em direção ao caixa da farmácia, onde está um rapaz. Está lá o Juquinha no caixa da farmácia e esse indivíduo adentra a farmácia com uma arma de fogo em punho e ele é abordado por um policial que estava fazendo uma compra. A pergunta é, qual crime ele praticou? Você vai falar, porte ilegal de arma, ameaça. Observe que ele não verbalizou. É tentativa de roubo? Não é? É só o porte ilegal de arma? Se ele já tivesse no acionamento dessa tecla do gatilho, por exemplo, seria o quê? Latrocínio, uma tentativa de latrocínio, uma tentativa de homicídio? Porque há indicativos de que pode ocorrer desse indivíduo estar indo lá para matar
um desafeto, o Juquinha, que era o caixa da farmácia, era um desafeto. Observe que essa ideia da vontade, a gente não sabe o que é. Observou? Observou que o Estado ficou à mercê se é uma tentativa de roubo, se é só o porte ilegal de arma de fogo, se é uma ameaça, porque a arma de fogo já é capaz de intimidar pessoas e consequentemente, ameaçar pessoas, ou se ele já estiver acionando a tecla do gatilho, uma possível tentativa de homicídio, porque aquele indivíduo era um desafeto dele, mas só ele que sabe. O Alaô Leite, então, fala o seguinte, ó, nós temos que retirar essa ideia de uma vontade, esse elemento volitivo para considerar que é dolo. Eu já tenho dolo pelo simples adentrar nessa farmácia. O simples adentrar nessa farmácia já é dolo, com a arma em punho. Já é uma demonstração mínima de algo. Agora, o que é? Eu não posso ficar à mercê de uma confissão dele. Essa é a ideia. E aí, a tese fala em balizamentos objetivos através de ou balizamentos jurisprudenciais ou balizamentos doutrinários. Observe isso. Então, muito cuidado na hora de você estruturar uma resposta. Professor, eu não dominava esse tema dolo sem vontade, eu não sabia o que se tratava. Não sabia nem o que era. Mas você sabe o que é dolo? Sabe, confie no seu estudo. Professor, se eu menciono dolo sem vontade, eu ia levar o ponto cheio. Se eu não escrevesse nada, é 0. Agora, se eu mencionar o que é dolo, falar que com inteligência, olha aqui, ó, que tradicionalmente a doutrina se comporta que esse dolo tem o elemento vontade, como sendo integrante de um dolo direto, você já adentrou o tema, ainda que tangencialmente, mas você adentrou o tema. É esse o ponto. O ponto está aí. Saber construir a resposta de prova. Buscar amparo científico para que você consiga minimamente responder. Aqui, se você abordasse dolo, ia levar, vamos dizer, uma questão valendo 10, ia levar 3, ia levar 4. Dependendo, o examinador até um pouco mais benevolente, de acordo com o que você respondeu, até 5. Mas você pontuou. Entenderam? E pontuações em pontuações geram resultado. Você não soube o que é dolo sem vontade, mas você respondeu especificamente o que é dolo e ampliou esse raciocínio, traçando que esse aspecto da vontade ele é primordialmente trazido pela doutrina como sendo um dos elementos integrantes desse dolo. Ok. Ok. E aí você depois poderia construir essa perspectiva, caso soubesse, numa resposta mais completa. Veja que isso vai variar de quem estuda para uma segunda fase como se já estudasse para a primeira. Esse é o ponto. E é o que eu tenho batido na tecla em todas as aulas até aqui. Quem estuda com densidade, desde o primeiro momento que iniciou o estudo para delegado de polícia, quando ele chega para construir, porque aqui, olha só, aqui não tem A, B, C, D e E para você marcar, ou certo ou errado. Não, aqui tem uma construção de ideias. Prova de São Paulo, dissertação. Você vai ter que fazer uma redação sobre um tema como esse. Se você não puxar de toda a sua base de estudo, agora, se a sua base é uma base superficial, uma base pautada em estudo de jurisprudência e fazer questões, sinceramente falando, você não vai ter esse amparo da onde puxar. Não vai ter.
O estudo para delegado de polícia é um estudo global. Ele é um estudo que exige lei seca, sim, para a primeira fase, jurisprudência, sim, e doutrina. Falaram aí, né, e falam, e aliás isso me incomoda muito porque é um engano para o aluno falar que não cai doutrina para delegado de polícia. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Pega uma prova de segunda fase, como é que não cai? Pega uma prova de primeira fase, vamos pegar as últimas provas de delegado de polícia. Provas com altíssimo nível e altíssimo índice de doutrina. O estudo para delegado de polícia, então, ele é um mix. Ele é um mix que tem que ser feito desde o primeiro dia da forma correta. É igual uma receita para que aquilo lá no final tenhamos um resultado, um êxito. Não é uma receita mágica. Ó, faz isso, mais aquilo que você passa. Negativo. Nós temos o quê? Nós temos uma perspectiva de resultado pautado muito no estudo correto desde o início, estudo profundo. Porque em 45 dias você não pega a construção de um raciocínio para responder uma pergunta em nível alto, para estruturar um raciocínio com início, meio e fim, da noite para o dia. Professor São Paulo, de manhã, prova de primeira fase, de tarde, prova de segunda fase. Como é que você vai construir um raciocínio se você não tem um lastro de estudo suficiente para você ter uma abordagem eficaz e construir aí a sua lógica de raciocínio e acertar as questões propostas na segunda fase? Não tem como. Se torna impossível. E é em cima disso, exatamente em cima disso, que eu pauto para você a importância de você saber buscar, saber puxar tudo aquilo que você já estudou, aquilo que você tem de base. Agora, se a sua base é ampla desde o início, fica muito mais fácil. Se a sua base é uma base de um PDF, por exemplo, de mínimas expressões, porque nós temos excelentes PDFs, mas PDFs de mínimas expressões, dolo, isso. Isso pode servir para um nível técnico. Pode ser até eficaz para um nível técnico. Um mnemônico, né? Tem gente que gosta de mnemônico. Agora, para delegado de polícia, infelizmente, o nivelamento é totalmente diferente. Porque você terá que construir um raciocínio para aí sim buscar todo esse amparo para acertar uma resposta. Tudo bem, meus amigos? Eu dei aqui alguns exemplos só. Exemplos esses que você traça como ideia para você ver que o que vai cair na sua prova dificilmente vai ser algo que você nunca ouviu falar. Dificilmente. Via de regra, vai exigir de você partir de um ponto para construir o raciocínio para o todo. Então, eu parto de um ponto, dolo, para aí chegar ao raciocínio do que o examinador quer, da expressão dolo sem vontade, que é uma teoria ainda, né, pouquíssima, de pouca aceitação ainda, mas uma tese muito interessante do professor Alagoas Leite, mas que você, a partir da perspectiva do que é dolo, consegue ter o mínimo de resposta e, consequentemente, pontuar. É esse cuidado, então, que eu peço a você que você tenha. Veja, uma construção lógica, então, ela passa pela qualidade do seu estudo desde o início. Quem tem qualidade de estudo desde o início, qualidade que eu digo é nível de densidade. Professor, você está falando para eu estudar livro de capa a capa em todas as matérias? Não, em nenhum momento eu falei sobre isso, mas eu falei sobre densidade de estudo. Densidade significa não há encurtamento de caminhos em alguns pontos de estudo para delegado de polícia. Eu tenho que saber. Se eu não souber, eu vou me complicar.
Eu posso até passar na primeira fase, mas aí eu vou ter o dissabor de chegar numa segunda fase e não saber nem por onde começar. Veja que, da nossa estrutura aqui hoje, o que nós traçamos aqui, você é capaz de buscar esse raciocínio. Professor, eu não saberia responder dolo sem vontade. E iria ficar ali em cima daquela perspectiva, tentando achar uma ideia, mas você é capaz de puxar um raciocínio central, primeiro do que é dolo, estruturar a parte histórica desse dolo, diferir o que é um dolo natural de um dolo normativo, sobre finalismo e causalismo penal, aonde está alocado o dolo modernamente, dentro do finalismo, lá na conduta. Esse dolo não está hoje ligado a uma ideia de potencial consciência da ilicitude do fato. Pronto. Então você já constrói e demonstra para o examinador que o tema dolo é um tema do seu estudo. E aí você vai mostrar que, dentro da doutrina e dentro da tradição do estudo do direito penal, o dolo tem o aspecto da vontade. O aspecto volitivo é algo inerente ao dolo. Pronto, então o examinador, peraí, ele sabe o que é dolo, ele construiu aquilo que é dolo. E a ideia do dolo sem vontade, ele não me respondeu. Pronto, vai pontuar ainda que, de alguma forma, claro que isso vai ficar a critério subjetivo do examinador, mas você irá pontuar. Diferentemente daquele que não sabe o termo, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí coloca em xeque, às vezes, um resultado porque não pontuou numa pergunta ou pontuou de uma maneira irrisória que não fez com que ele tivesse um somatório suficiente para uma aprovação. Ok? Então, muito cuidado na estruturação de resposta. Outro detalhe importante, né, para a gente finalizar a ideia aqui, é que na prova discursiva, eu já falei isso anteriormente, mas é importante eu mencionar para você, se o examinador, por exemplo, naquela questão sobre o dolo sem vontade, o que é dolo sem vontade? Se você souber o que é o tema, você deve responder logo de plano. Dolo sem vontade, é uma teoria moderna. Você lembrar o nome do doutrinador. Ok, senão você vai mencionar o que é e vai explicar brevemente o que é, e depois você constrói um raciocínio dando suporte de arcabouço para aquela sua resposta introdutória. Pronto. O examinador compara provas. Ele tem inúmeras provas para corrigir. E aí, quando ele já vê de plano que você domina o tema, pronto, ele ali já traz uma carga de olhar técnico para a sua prova, diferentemente daquele que não domina o tema por inteiro. Aquele que não domina o tema por inteiro vai deixar a questão em branco? Jamais. Jamais. Ele vai construir raciocínio buscando amparo em princípios, em logística, da onde aquele tema foi tirado. Ele está dentro da teoria do crime? Bom, se é dentro da teoria do crime, está dentro de dolo. O que é esse dolo? Vai construir esse raciocínio para não deixar uma questão em branco e, consequentemente, prejudicar o seu desenvolvimento. Beleza, meus amigos? Olha como a prova discursiva é uma prova importante. Claro que a gente quer que você domine os temas ali cobrados para você pontuar muito bem. Mas nem sempre, às vezes não encaixa. Tem prova difícil para você, e às vezes foi tranquila para o outro candidato. Mas você é capaz de pontuar. Esse é o grande cenário. Quando você traz desse raciocínio central para uma construção lógica e, consequentemente, consegue pontuar e avançar aí no certame. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Vamos com tudo. Foco na segunda fase, desde o início. Quando que eu vou focar na segunda fase, professor?
quando você começar os seus estudos para delegado de polícia. Esse é o estudo correto. Um grande abraço, vamos lá, até a aprovação.